gente! Hoje eu vou falar um pouco sobre o exame físico pulmonar. Bom, são 4 etapas principais, que é a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. A inspeção, que é essa primeira etapa, ela pode ser dividida em 2 partes, que é a inspeção estática e a inspeção dinâmica. Na inspeção estática, nós podemos ver o quê? Alterações de pele, como cicatrizes, podemos ver abaulamentos, depressões, formato do tórax, que tem tórax em barril, pectus excavatum, vários tipos torácicos distintos, cifose. Nós podemos analisar essas coisas pela inspeção estática, ou seja, o paciente está ali, você olhou, você viu essas características dele. Você vê também se é simétrico, um lado do outro, você vê essas coisas. Na inspeção dinâmica, você vai ver o quê? Você vai ver características relacionadas à respiração, ou seja, frequência respiratória, né, que deve ser de 16 a 20 inspirações por minuto. Você vai ver também qual tipo de respiração, se a pessoa usa muito apenas o tórax, ou se usa o tórax e abdômen com a musculatura diafragmática. Então essas coisas você vai perceber na inspeção dinâmica. Bom, agora a palpação. Na palpação você pode perceber basicamente 2 coisas: a expansividade do pulmão, ou seja, você coloca o dedão, os 2 dedões junto na linha vertebral, né? E essa mão assim, dessa forma. Quando a pessoa inspirar, o seu dedo tem que separar. E quando expirar, ele junta. Isso é uma expansividade adequada, né? E nós também podemos ver o frêmito tóraco-vocal, ou seja, as vibrações quando a pessoa está falando. Então você vai comparando lados simétricos. Coloco na parte superior do pulmão direito, do tórax direito, a minha mão do mesmo lado, do lado esquerdo, e vou percebendo essas vibrações. Se tiver muito aumentada essa vibração, pode ser um sinal de concentração. Vamos falar sobre a percussão. A percussão, como que é? Você pega a sua mão dominante, a minha no caso é a direita, com a falange distal do terceiro dedo, ou seja, com esse dedo aqui, com a ponta, você vai bater, percutir sobre o terceiro dedo da sua outra mão. Você coloca sobre o tórax da pessoa e vai percutindo. E nisso você vai ouvindo certos sons: o som claro pulmonar, o som timpânico, o som submaciço ou o som maciço. O timpanismo é um som parecido com o que você escuta ao percutir uma víscera oca, como o estômago, o intestino. Então é um som parecido. Como é que ele é? Ele é muito alto e ele é fino. Então esse é o timpanismo, né? E o submaciço? Ele é um pouco mais curto e mais seco do que o timpanismo. É quando há uma diminuição, né, na relação entre a quantidade de ar com a de tecido. Então nós podemos encontrar, por exemplo, entre espaço pulmonar com uma superfície maciça, um órgão maciço, né? O maciço também é curto e seco, é escutado, por exemplo, no fígado. Tá ok, mas quando você ouve essas alterações no pulmão, o que elas podem significar? Quando você escuta o som timpânico no pulmão, é um sinal de que pode haver um pneumotórax. Quando você escuta esse som na percussão sendo submaciço, nós podemos pensar em líquidos extravasados, como por exemplo um derrame pleural. Agora, quando escutamos um som maciço no pulmão, tem alguma coisa mais sólida, ou seja, é mais presente em pneumonias, em neoplasias, tumores no pulmão. Aí
na percussão é isso que nós encontramos. Agora sobre a ausculta. Na ausculta, nós podemos auscultar diversos sons, como murmúrio vesicular, que é aquele som normal que se ausculta no pulmão. Podemos ouvir sons descontínuos e contínuos. Os descontínuos principais é o estritor fino e estritor grosso, além do atrito pleural. O som contínuo pode ser sibilo, ronco ou estridor. Agora eu vou explicar um pouquinho o que é cada um desses sons. O murmúrio vesicular é aquele som normal que você escuta num pulmão saudável. O estridor fino, que é esse descontínuo, nós ouvimos ele no final, principalmente no final da inspiração. Ele não muda quando a pessoa tosse. E como que ocorre? Como que você escuta esse estritor fino, que também o pessoal fala que parece com cabelo, fazendo as fãs parecem com cabelo, o sonzinho, no final da inspiração. E por que ele ocorre? É quando há uma abertura súbita da via de ductos, né, da via aérea de menor calibre, ou seja, mais ali para a periferia do pulmão. Então há uma abertura súbita desses canais e a gente ouve esse estritor fino. Por que está fechado? Por causa da pressão causada por líquido, exudato, nesses locais, nesses ductos mais finos. Quais doenças que podem causar isso? Podemos citar a congestão pulmonar, a pneumonia, etc. Agora sobre o estritor grosso. O estritor grosso nós ouvimos, é audível no início da inspiração e durante toda a expiração. Quando a pessoa tosse, não modifica o estritor grosso. É quando há uma abertura e fechamento dessas vias aéreas inferiores de maior calibre. Ou seja, tem alguns líquidos, secreção viscosa ali, né, bloqueando esses ductos. Então a abertura e fechamento desses ductos causa esse barulho de estritor grosso. E é muito comum em bronquites. Agora vamos falar sobre os sons contínuos. Vou começar falando sobre os roncos. Bom, os roncos podem ser ouvidos até sem auxílio do estetoscópio. Bom, eles são contínuos, né? Estão na inspiração e expiração, e ele é causado pela vibração da parede brônquica com o conteúdo de ar, né? E por quê? Por causa de um espasmo desse brônquio. Pode ser por secreção, por edema, alguma coisa que diminua o espaço brônquico. Então a gente vai ouvir os roncos. O ronco é muito comum em asma brônquica, por exemplo. Agora eu vou falar sobre o sibilo. O sibilo é um som agudo que, quando nós encontramos em determinada região pulmonar, né, da via aérea inferior, nós podemos pensar em algum corpo estranho ou então neoplasias tampando a passagem de ar, né? Então agora eu vou falar sobre o estridor. O estridor é causado por alguma obstrução da laringe ou da traqueia, ou seja, um pouco acima do que os brônquios, né? E pode ser causada por diversos fatores, como laringite aguda, câncer de laringe, etc. Agora, voltando a falar um pouco sobre o som descontínuo, falar sobre o atrito pleural. Sabemos que tem a víscera parietal e a visceral, e elas deslizam, né, uma sobre a outra. Quando há, por exemplo, liberação de exudato que agarra sobre essas vísceras, elas podem atritar, e esse atrito é o som do atrito pleural, né? E é muito comum em pleurite seca.
Bom, eu acho que essas são as principais características do exame físico pulmonar e espero que tenham gostado.